Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a segunda aula do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aula: Química Geral Inorgânica, Físico-Química, Química Orgânica, o 4º bloco que são as dicas do amigo, as orientações de estudos, os links interessantes e as nossas listas de exercícios que você faz o download gratuitamente, resolve no conforto do celular, confere o seu resultado com o nosso gabarito e na sequência entende a nossa resolução com a resolução comentada que será postada também aqui no nosso canal. Dessa forma, você aprende química de uma maneira completa, beleza? Galera, essa é a nossa segunda aula do segundo bloco, que está sendo também regravada para melhorar a qualidade de áudio e imagem. As aulas antigas estarão lá numa playlist de aulas antigas e agora a gente tem aí as nossas aulas novas com áudio e vídeo um pouco melhor, beleza? Pessoal, portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa continuidade daquela aula de soluções. Hoje a gente vai apresentar para vocês as curvas de solubilidade. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre solventes, sobre soluções. O que era uma solução? Mistura de soluto mais solvente. A gente falou sobre um tal de coeficiente de solubilidade. O que era o coeficiente de solubilidade? A quantidade máxima de soluto que eu conseguia dissolver numa massa fixa de solvente a uma determinada temperatura. Na aula de hoje, a gente vai passar para vocês uma prática super comum em laboratório: construção de uma curva de solubilidade. A gente vai para o laboratório e a gente vai determinar a curva de solubilidade da substância KCl, o cloreto de potássio. Então a gente está analisando essa substância. Lá no laboratório, o que a gente fez? A gente manteve o solvente a uma determinada temperatura, que no caso a gente usou solventes a 20 graus Celsius, 40 graus Celsius, 60 graus Celsius e 80 graus Celsius. E a gente verificou para cada uma dessas temperaturas qual era a quantidade máxima de soluto que eu conseguia dissolver. Então você percebe que a 20 graus Celsius, o máximo que eu dissolvo, ou seja, o coeficiente de solubilidade em gramas por 100 gramas do meu solvente, é igual a 30. Então eu consigo dissolver 30 gramas em 100 gramas a 20 graus Celsius. Quando eu aumento a temperatura, fui lá para 40 graus Celsius, olha o que aconteceu com o coeficiente de solubilidade. Ele aumentou também. Ele foi para 36 gramas. Quando eu aumentei mais a temperatura do meu solvente, 60 graus Celsius, eu consegui dissolver mais do meu soluto. E quando eu aumentei mais ainda a temperatura, 80 graus Celsius, eu consegui dissolver mais ainda, 52 gramas. Qual é a primeira conclusão que a gente tira? A primeira conclusão que a gente tira dessas informações é que eu aumentei a temperatura, eu também aumentei o coeficiente de solubilidade. Logo, a gente pode dizer que esse é um processo de dissolução endotérmico. Endo, que é para dentro, né? Significa que aumentar a temperatura facilitou o processo de dissolução. A imensa maioria das substâncias tem comportamento endotérmico, por isso que a gente escolheu ela para a gente poder trabalhar aqui na aula. Uma vez que eu tenho essas informações, eu posso pôr no gráfico, concorda comigo? Então vamos pôr no gráfico isso aqui. Geralmente os gráficos de curva de solubilidade, no eixo Y traz lá o coeficiente de solubilidade em gramas por 100 gramas e a temperatura em graus Celsius. Eu já coloquei aqui os pontos para facilitar o nosso trabalho e a gente vai traçar aqui uma curva, ó, uma curva que una todos esses pontos, né, que passe por esses pontos. E a partir do momento que eu tenho essa curva, pessoal, por que ela é importante? Porque imagina que eu quero trabalhar, por exemplo, a 50 graus Celsius. Eu não preciso fazer novamente o experimento. Eu venho aqui no meu gráfico, olha só, eu tenho aqui a temperatura de 20, 40, 60, 80. Eu pego aqui a minha temperatura que eu quero trabalhar agora, que é 50 graus Celsius. Eu consigo descobrir qual é o coeficiente de solubilidade do KCl a 50 graus Celsius, ó. Se eu fizer aqui, eu vou obter alguma coisa um pouco maior do que 40, um pouco maior do que 40 gramas. E olha, é coerente, né? 50 graus Celsius, eu vou obter mais ou menos 40 gramas, que é um valor entre 36 e 43. Olha só que interessante. Então, essas informações, essa curva de solubilidade, tem essa serventia. Serventia de número 1. Serventia de número 2.
Quando eu tenho acesso a uma curva de solubilidade, se eu te der uma massa e uma temperatura, você pode me determinar qual é o tipo de solução que eu estou trabalhando. Suponha então que eu pegue, sei lá, aqui a 40 graus Celsius. Eu te dê três possibilidades. Aqui a possibilidade A, aqui a possibilidade B e aqui a possibilidade C. Se eu te falar que A, B e C são soluções, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que A, B e C são misturas homogêneas. Olha só, a 40 graus Celsius, a minha saturação, o meu coeficiente de solubilidade está aqui, não está? Então, o ponto B, ele vai me indicar uma solução saturada. Tudo bem? Por quê? Porque ela está exatamente em cima da curva de solubilidade. O ponto A, você concorda que tem uma massa menor do que o coeficiente de solubilidade? Então aqui eu tenho uma solução insaturada. Olha lá. E como nesse enunciado do meu pseudo exercício eu disse que os três pontos eram soluções, olha só o ponto C aqui. Ele não está acima do coeficiente de solubilidade, então é sinal que eu dissolvi mais do que o máximo. Então isso aqui é característico de uma solução supersaturada. Beleza? Então olha lá. Para que serve a curva de solubilidade? Eu consigo interpolar dados de temperatura para estimar qual é o coeficiente de solubilidade e eu ainda posso determinar qual é o tipo de solução com base nesses gráficos aqui. Olha lá, o ponto A está abaixo da curva de solubilidade, solução insaturada. Em cima da curva de solubilidade, solução saturada. Acima da curva de solubilidade, sendo uma solução, solução supersaturada. Beleza? Olha só quanta informação a gente tira desse gráfico aqui. Tudo bem? Na lousa do lado aqui, eu vou apresentar para vocês as três possibilidades gráficas quando a gente fala em curvas de solubilidade. A primeira está muito parecida com essa, né? Isso aqui é quando a dissolução ela é endotérmica, ou seja, quando eu aumento a temperatura e eu aumento também o coeficiente de solubilidade. Então aqui, ó, a dissolução ela é endotérmica. Olha só. Bom, e a curva do lado? Vocês estão percebendo que o comportamento aqui da curva do lado ele é diferente desse? Lembra que eu falei, ó, a maioria vai ser endotérmico, mas existe também a dissolução, que o que aconteceu aqui, ó? Eu aumentei a temperatura, ó, ó o coeficiente de solubilidade que aconteceu com ele. Ele diminuiu. Ou seja, aumentou a temperatura, eu vou ter menos coisa dissolvida. O exemplo disso é o refrigerante. Refrigerante com gás, quando você toma ele, a temperatura de dentro do seu corpo é maior do que a temperatura de fora, ou seja, a temperatura que o refrigerante estava acomodado, estava acondicionado. O que acontece? O gás ele tem um comportamento exotérmico. E o que acontece com você? Você vai querer dar um arrotinho, né? Então essa aqui é uma dissolução exotérmica. Mas só gás? Não, tem alguns sais que também têm comportamento exotérmico. O sulfato de sério é um exemplo. Ele tem um comportamento exotérmico. Ou seja, você aumenta a temperatura, a solubilidade cai. Então o que a gente faz para aumentar a temperatura? Para aumentar a solubilidade, a gente diminui a temperatura. Por isso que esse prefixo exo é para fora, diminuir, tá bom? Tirar a temperatura do meu sistema. Mas a cara do gráfico é mais ou menos essa. Eu ainda tenho uma terceira possibilidade, que eu não sei se vocês já viram aí no seu ensino médio ou no seu cursinho, mas é quando eu tenho um ponto de inflexão aqui, ó. Você vê que ela não é uma curva constante. Isso acontece quando a nossa substância for uma substância do tipo hidratada, por exemplo, um sal hidratado. Então, se a substância tiver água na sua formulação, vai ocorrer um ponto, ou seja, um momento, uma certa temperatura, em que parte dessa água vai embora, ou seja, o composto vai se transformar em outro. Exemplo, vamos supor que aqui é um sal X qualquer, com 3 águas, ó, é um sal trihidratado. Tudo bem? Quando chega nessa, ele tem um comportamento aqui, ó, tô aumentando a temperatura, tá aumentando o coeficiente de solubilidade. Chega um ponto em que essa curva muda de configuração. Nesse ponto de inflexão, essa substância se transformou em outra. Por exemplo, se transformou aqui no X
dihidratado ou monohidratado ou sem hidratação nenhuma no anidro, não importa. O importante é que sempre que tiver esse pontinho, a gente diz que esse ponto de inflexão é quando o composto muda o grau de hidratação. Então nesse pontinho aqui, ó, muda o grau de hidratação. Ele pode passar para um grau menor, 2 graus, por exemplo, era, sei lá, o sulfato de cobre pentahidratado. Ele pode passar a ser trihidratado, ou ele pode passar a ser anidro. Tudo bem? Esse ponto, então, vai indicar a mudança no grau de hidratação. Beleza? Porque o restante é tudo igual, né? Isso aqui é um comportamento endotérmico, beleza? Tranquilo? Bom, galera, então era isso que eu tinha para mostrar nessa primeira parte da aula. Saber como que eu determino uma curva de solubilidade. Isso aqui é uma prática de laboratório. Quais são as funções desse gráfico aqui, ou seja, quais as informações que eu consigo tirar dele. Mostrar para vocês as diversas possibilidades, soluções com dissolução endotérmica, exotérmica e as substâncias hidratadas, beleza? Na próxima lousa agora, eu vou colocar um exercício bem completo, onde a gente vai trabalhar um processo de cristalização. Ou seja, a gente vai trabalhar com 2 temperaturas distintas e a gente vai mostrar para vocês quais são os esquemas para que a gente possa ter sucesso na resolução desse tipo de exercício, beleza? Agora eu dou uma licencinha para você poder copiar a lousa e já volto com uma lousa nova. Fala, galera, voltamos agora aqui com uma lousa nova, onde eu coloquei um exercício. Presta bastante atenção. Esse é um exercício que é tipo um exercício clássico quando a gente falar em curva de solubilidade. Ele vai trazer uma série de informações que a gente vai trabalhar todas elas com bastante calma. Se você não entender algum pedaço da resolução, pausa, volta, pega seus apontamentos, faz uma reflexão e assiste novamente, beleza? Vamos lá então, ó. 540 gramas de uma solução saturada de um sal qualquer. Olha lá. 540 gramas de uma solução saturada. O que significa isso? Significa que 540 gramas é a somatória de soluto e solvente. E também tem uma informação de que essa solução, por ser saturada, eu atingi já o coeficiente de saturação dela. O coeficiente de solubilidade foi atingido. Olha só. De um sal qualquer a 50 graus Celsius. Então essa aqui é a minha temperatura inicial. Então eu estou com uma solução a 50 graus Celsius. Essa solução foi resfriada até 20 graus Celsius. Essa aqui é a minha temperatura final. Ele está perguntando para a gente qual é a massa do sal depositada no fundo do recipiente. Então olha só, ele me disse que eu tenho uma solução a 50 graus, que ele resfriou essa solução e ele quer saber, durante esse resfriamento, qual foi a massa depositada. Para isso, ele nos dá 2 informações. O coeficiente de solubilidade desse meu sal X a 50 graus Celsius e o coeficiente de solubilidade do meu sal X a 20 graus Celsius. Essa informação poderia vir num gráfico também. Num gráfico, eu poderia encontrar essas 2 temperaturas e achar os 2 coeficientes de solubilidade. Vamos relembrar um detalhe aqui. Isso aqui é sempre a massa do soluto. Isso aqui é a massa do solvente. Só que ele me falou em solução. Ó, para eu ter a minha solução, eu tenho que somar soluto mais solvente. Tudo bem? Uma outra informação que está sendo nos passada aqui com esses 2 coeficientes de solubilidade. Olha só que interessante. Para cada 100 gramas de solvente, quando eu resfrio de 50 para 20 graus, qual é a massa do soluto que precipita? Só você pensar um pouquinho. Se você tivesse 100 gramas de solvente, solução saturada, seria 80 gramas de soluto. Se você resfriar, você vai ter só 15 dissolvido. Essa diferença é o que está precipitando. Então olha só a primeira informação que a gente tira. Ó, para cada 100 gramas de solvente, olha lá, de solvente, quanto que a gente precipita? Essa diferença aqui, né? Que dá 65 gramas de sal. Ó. Olha só. Para cada 100 gramas de solvente, eu vou precipitar 65 gramas de sal. Essa informação aqui, ó, a gente vai guardar ela. Tudo bem?
Tranquilo? Para cada 100 gramas de solvente eu precipito 65 gramas de sal. Qual que é então agora o nosso objetivo? É descobrir quanto de solvente tem aqui dentro. Olha só que fácil. Ô professor, mas ele não deu informação nenhuma. Lógico que deu. Ele falou que a solução é saturada. Então, trabalhando com esta informação, o que a gente pode dizer? O que a gente pode dizer aqui, ó? A 50 graus Celsius, olha só, para cada 80 gramas de soluto, eu tenho 100 gramas de solvente, não é? Quanto de solução isso me gera? Gera 180 gramas, concorda comigo? Ó? 180 gramas de solução. Ó, você sabe que isso aqui é quem? Isso aqui é o seu solvente. Sabe que isso aqui é quem? Isso aqui é o seu soluto. Olha só que interessante. Então você sabe que o coeficiente de solubilidade, para cada 180 gramas de solução, você tem 80 gramas de soluto e 100 gramas de solvente. Só que a sua solução tem 540 gramas. Então, para 540 gramas de solução, que é o que está dado no enunciado do exercício, qual é a massa de solvente que você tem aqui? Pronto, a gente vai fazer essa conta. Se você tem noção de proporção, você sabe que daqui para cá eu estou aumentando 3 vezes, né? Então daqui para cá eu vou aumentar 3 vezes também. E a gente vai ter aqui, ó, 300 gramas de solvente. Ó, eu descobri então quanto de solvente tem nessa minha solução. Com base nisso aqui, você não sabe que para cada 100 gramas de solvente você precipita 65 gramas de sal? Ora, para 300 gramas de solvente, a gente vai precipitar X gramas de sal. Se daqui para cá eu aumentei 3 vezes, daqui para cá eu vou aumentar também 3 vezes. Então você pega 65 e multiplica por 3. Aqui vai dar 15, 18 com o que foi 9. Então aqui ó, vai dar pra gente 195 gramas do sal X que vai precipitar. Tudo bem? Bem tranquilo esse exercício, né? Professor, dá para fazer de outro jeito? Evidentemente que dá. Olha só, você vai pegar a sua solubilidade a 50 graus Celsius, vai descobrir, você tem 300 gramas de solvente. E você faz agora a mesma conta, só que para 20 graus Celsius. Ó, 100 gramas de solvente, você tem 15 gramas dissolvido. 300 gramas de solvente, você tem 45 gramas dissolvido. Aí você pensa, olha só, 300 gramas de solvente, 240 gramas de soluto. Se você pode dissolver 45, você tinha 240 menos 45, vai dar os mesmos 195. Pessoal, eu prefiro resolver esse exercício sempre assim, ó. Primeiro passo, descobre com base nos coeficientes de solubilidade qual é a massa de soluto que precipita para cada 100 gramas de solvente. Num segundo momento, descobre quanto de solvente você tem na sua solução. E depois você faz uma proporção. Segundo método, você faz o quanto você tem de soluto e solvente na sua solução inicial. Depois você vê qual é a massa de soluto que você dissolveria na outra temperatura. E faz a subtração das massas dos solutos. Você vai chegar sempre no mesmo resultado. Beleza? Pessoal, esse é um exercício então de aplicação, é um exercício bem completo, é um exercício que tem lá alguns exercícios semelhantes na nossa lista de exercícios, portanto você tem que fazer o download, você tem que tentar resolver, você tem que olhar o nosso passo a passo aqui e você tem que imaginar o processo que está sendo feito. Então, você tinha uma solução a 50 graus, resfriou, precipitou, eu consigo determinar com os coeficientes quanto que precipita para 100 gramas de solvente, eu descobri quanto tinha de solvente aqui, e aí eu fiz só uma proporção. Se eu sei quanto precipita para 100 gramas, eu sei quanto precipita para qualquer massa de solvente, porque é tudo proporcional, beleza? Pessoal, com isso a gente finaliza mais uma aula aqui no nosso canal. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha achado essa aula interessante. Se você gostou e achou essa aula interessante, por favor, clique aí no joinha, dê um like para o nosso canal. Se essa aula foi boa para você, pode ser boa para algum amigo seu, por favor, então, compartilhe nas suas redes sociais essa nossa nova opção no ensino da Química. Se você tem
tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio ao nosso canal, por favor, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Eu terei o maior prazer do mundo em receber o seu questionamento e responder para você, para que a gente possa afinar os nossos laços, para que a gente possa se tornar cada vez mais próximos aí, beleza? Pessoal, então só tenho a dizer que foi um imenso prazer gravar essa aula para vocês e beijo, tchau!